Saudações da Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus Analytics. O que gostaria de discutir com você hoje é a tendência de institucionalização dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, algo que é uma das prioridades na agenda dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como está refletido nas declarações finais das cúpulas dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul dos últimos anos. O que vemos é que na economia mundial, essa tendência de institucionalização de vários blocos e alianças está ganhando cada vez mais importância. E uma das ilustrações foi a declaração sobre a necessidade de institucionalização vinda da Parceria Econômica Regional Abrangente, um dos maiores, se não o maior, megabloco da economia mundial, que durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático destacou suas principais prioridades, incluindo a necessidade de institucionalização desse grupo. A questão em relação aos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é se a institucionalização é uma prioridade fundamental, quais são as formas que provavelmente serão empregadas pelos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para alcançar esse objetivo. E isso vai ser a criação de uma sede dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Até agora não existe um secretariado. Ou talvez existam outros arranjos potenciais que possam ser propostos pelas economias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul nos próximos anos? Bem, para começar, já existe um mecanismo institucional dentro dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é, claro, o novo Banco de Desenvolvimento dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Até agora, essa é a base institucional do bloco dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas a verdade é que existe o que podemos chamar de uma série de instituições que estão em processo de criação. E, em particular, uma das propostas ao longo deste ano, vinda do Brasil, foi a criação de um mecanismo multilateral de garantias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Algo que, se for institucionalizado, provavelmente trará uma contribuição adicional para esse processo de institucionalização. Além disso, há planos claros para reformular e desenvolver ainda mais o mecanismo Acordo de Reserva de Contingente dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, transformando-o em um mecanismo plenamente desenvolvido, algo que tem como objetivo se tornar uma plataforma fundamental para fornecer recursos financeiros às economias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e contribuir para a sua estabilidade macroeconômica. Existe a Bolsa de Grãos que, se for introduzida e criada, provavelmente será mais uma instituição que poderá fazer parte desse leque crescente de instituições dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e há muito mais que a longo prazo pode ser criado, sejam plataformas setoriais criadas pelas economias dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como essa Bolsa de Grãos e outros setores ou outras instituições relacionadas a investimento econômico, cooperação comercial, na construção desse portfólio crescente de instituições. O que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul precisam levar em conta é a tremenda diversidade do Sul global, do mundo em desenvolvimento. E esse fator de diversidade precisa ser incorporado ao processo de institucionalização dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, em particular, há razões pelas quais cada grande região do Sul global está representada nesse mosaico emergente da plataforma institucional Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus. Em particular, no que diz respeito à África, existe o argumento das futuras gerações, segundo o qual uma parcela crescente da população jovem do mundo está cada vez mais concentrada na África. No que diz respeito à América Latina, eu chamaria isso de argumento das novas fronteiras, segundo o qual muitos dos futuros países da plataforma Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus provavelmente virão dessa região do Sul global, que até agora está subrepresentada tanto no núcleo dos membros quanto no cinturão de parcerias
quanto à Eurásia é a terceira grande região do sul global, o argumento é o centro de gravidade econômica, segundo o qual as maiores economias do mundo em desenvolvimento estão concentradas lá. Portanto, há argumentos para que cada grande região do sul global faça parte desse arcabouço institucional. Estrutura institucional emergente do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus, alinhada a esse princípio de diversidade e a própria estrutura do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus. Um possível cenário de como esse processo poderia ser estruturado é o seguinte: a secretaria e a sede poderiam estar localizadas na Eurásia, como o centro de gravidade econômica entre as economias do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus. Uma assembleia parlamentar, uma vez criada e estruturada, poderia estar localizada na África e o processo de criação dessa plataforma já está em andamento. E então, por exemplo, o Centro de Política de Concorrência e o órgão de solução de controvérsias do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus poderiam estar localizados na América Latina. Todas essas instituições seriam extremamente importantes para o funcionamento da plataforma Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus. E todas as principais regiões do Sul global estariam então representadas nesse emergente arcabouço institucional do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus, a criação de uma plataforma institucional tão diversa para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus. Economias nas quais todas as principais regiões do Sul global estão representadas contrastariam com o status quo atual e com o arcabouço institucional existente das instituições internacionais globais, onde a maioria das principais e maiores organizações internacionais estão localizadas na costa leste dos Estados Unidos. E esse é o caso, claro, com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, ou em um conjunto limitado de locais na Europa, que é o caso, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio em Genebra. E essa é a diferença, então, entre o novo quadro emergente, que é diverso, que é inclusivo, e, por outro lado, o status quo existente, pelo qual esse quadro institucional que temos atualmente não é tão representativo e nem tão diverso em relação à economia mundial. Então, no final, voltando à questão da criação de uma sede ou secretaria para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e esse processo de institucionalização do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nenhuma decisão foi tomada oficialmente até agora em relação à direção que esse processo de institucionalização provavelmente vai seguir. Mas o que está claro é que essa é uma das prioridades. Veremos mais instituições surgindo a partir do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o que é muito importante é que esse processo é inclusivo e envolve todas as principais regiões do Sul global. Isso, é claro, seria uma força tremenda que apoiaria o desenvolvimento da plataforma Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Plus daqui para frente. E, afinal de contas, é disso que se trata a governança global. Não se trata de todas as instituições serem concentradas em um só lugar e serem o centro da governança global, mas sim de toda a comunidade global de forma inclusiva, contribuindo e participando do processo de uma verdadeira governança global.